Começamos a falar da sexta rodada da fase de grupos da Champions com o grupo A, onde nós tivemos o Manchester United entrando em campo, precisando vencer contra o Bayern de Munique. Para evitar um vexame, ainda tinha que torcer para resultados ali, né, e poder classificar. Só que eis que o que aconteceu foi que o Manchester United mais uma vez fez um jogo horroroso, perdeu para o Bayern de Munique, também não jogou tanta coisa assim, né? Não foi uma partida maravilhosa do Bayern de Munique. O jogo foi ruim, né? Mas perdeu para o Bayern de Munique, que teve as melhores chances. O Coman deixou o Sané na cara do gol, o Sané perdeu, depois teve finalização do Kane também, e depois no final, mais pro final do jogo aí, o próprio Coman, numa assistência muito inteligente do Kane, saiu na cara do Onana, e é impressionante que o Coman domina a bola na frente do goleiro, tem 12 horas pra escolher o que fazer, né, completamente sozinho no meio da área, faz 1 a 0 numa partida em que, lembra do Johnny Evans, né, nosso queridão Johnny Evans, jogou de novo, o Maguire saiu lesionado, muito aplaudido inclusive, né, a galera do Manchester United tá bem bacana essa questão aí de tentarem apoiar um jogador que tava mal e tal, ainda que acho que vai sair pela culatra isso aí, entrou o Johnny Evans. Então, parabéns pro pessoal lá do recrutamento do Manchester United, que, né, tem problemas de lesão e tal, é claro, não tem como culpar eles por causa da questão das lesões, mas que foi pra um jogo decisivo de Champions League contra o Bayern de Munique com o nosso querido Evans na zaga. Parabéns aí, realmente o planejamento é exemplar, mas de qualquer maneira, Yuri, queria que tu comentasse um pouquinho esse jogo, eu acho que tu assistiu, né? Assisti, sim. Eu esperava mais desse jogo, eu esperava um jogo bem divertido. Acabou que não foi um jogo bem estranho, pra falar a verdade, especialmente o primeiro tempo. Parecia assim, eu juro a você, cara, eu tava vendo assim o primeiro tempo e tava pensando, pô, esse é um jogo de dois times que não estão bem treinados, que não estão vivendo bons trabalhos, porque nenhuma das duas equipes tava redonda, tá ligado? O jogo muito quadrado, jogo muito disperso, muitas bobeiras de um lado, bobeiras do outro. O Bayern de Munique, obviamente, com mais perigo, porque tem mais qualidade. Cara, você compara os dois 11, você compara o 11 titular do Bayern com o do Manchester United, é uma vergonha, cara. E aí, naturalmente, por essa diferença de força individual entre os jogadores, o Bayern conseguia avançar mais, conseguia progredir, gerar chances, né? Eu acho que se o Leroy Sané tivesse numa noite melhor, o Bayern de Munique poderia até ter vencido por mais gols de vantagem, porque o Sané desperdiça os lances ali que ele não tem desperdiçado, né? Ele tem feito uma boa temporada. Fora isso, cara, as duas equipes não me agradaram, duas equipes quadradas, duas equipes jogando mal, poucas chances de gol sendo criadas, mas aí no segundo tempo, o que é que prevaleceu? Prevaleceu o talento. O que é que prevaleceu foi a jogada em que o Harry Kane dá um totozinho maravilhoso, ele deixa o Coman na cara do gol e o Coman tem a frieza pra olhar pro Onana, esperar ele cair, escolher o canto e chutar pro gol. E aí depois disso, cara, o Bayern de Munique simplesmente administrou e controlou o nervosismo do Manchester United, né? Porque o United virou uma pilha de nervos ali e acabou não conseguindo mais gerar quase nada. Então, assim, de maneira geral, o jogo bem decepcionante. Outra coisa que eu queria falar desse jogo é que eu fiquei muito chocado com o desempenho de alguns jogadores, mano. O primeiro que eu queria comentar é o Højlund, tá? O Højlund é um atacante que tem as suas valências, é um cara jovem, né? Que a gente falou muito bem dele no canal, mas o que ele foi engolido pela zaga do Bayern de Munique é uma sacanagem. Eu tinha criticado o Upamecano no Eurocast, né? Falado que ele era um zagueiro com muitas falhas, assim, tava questionando se ele tinha nível pra jogar no Bayern de Munique, e foi muito bem nesse jogo. E na parte física, meu irmão, ele e o Kim ali deram um vareio no Højlund. O Højlund parecia uma criança jogando com adultos, velho. Era cada jogo de corpo que ele tomava, ele ia pra longe, Quase. caía. Mano, ele mal pegou na bola. Eu vim abrir as estatísticas aqui pra mostrar pra vocês, tá? Rasmus Højlund, bom jogador, tá? Tem que dar tempo ao tempo. O cara é muito jovem. Jogou 90 minutos. Pegou na bola 20 vezes. Perdeu a posse 11 e acertou 6 passes no jogo. Pra quem não tá ligado, não tem muita noção de estatística, isso aqui é praticamente uma atuação nula, beleza? O Højlund, coitado. Também queria falar dos pontas do Manchester United, mano, que me chamou muita atenção como eles foram altamente ineficientes na partida. O Garnacho, tava até comentando no meu Twitter lá, né, como é um cara talentoso, mas tá muito cru, né? Ele é aquele famoso diamante que precisa ser lapidado, o cara precisa ganhar experiência e talvez baixar um pouco a bola também. O Garnacho tem esse lance de ser um cara provocador, tem as comemorações lá, que é super bacana, eu acho que traz entretenimento pro futebol, eu gosto ou não do guri, mas ele talvez ele pense que ele é melhor do que ele é, cara, porque a quantidade de vezes que esse cara pega na bola e tenta resolver sozinho, mano, cara, tu é um moleque, tu acabou de conseguir uma vaguinha no time titular, e por mais que tu goste do Cristiano, tu não é o Cristiano não, cara, pelo menos não parece que vai ser, né, e o bicho pega a bola e vai pra cima, pega a bola e vai pra cima, e perde outro, aí teve uma bola que ele pegou, meu irmão, ele deu um pique de 50 metros, ele falou assim, não, eu vou fazer esse gol eu mesmo, pegou a bola na defesa, deu um pique de 50 metros, chegou na área, o Upamecano, velho, só parou na frente dele e roubou a bola, foi bizarro, ele só parou, e o Garnacho,
Perdeu assim. Estatísticas do Garnacho, só pra corroborar um pouquinho do que eu tô falando, que eu vim olhar aqui e fiquei chocado também. Ações com a bola, 40. Ou seja, pegou na bola 40 vezes, né? Tocou na bola 40 vezes. 14 passes no jogo. E perdeu a posse de bola 16 vezes. O cara perdeu mais a posse do que acertou passes. E esses passes contam qualquer passe, tá? Passe de 1 metro, passe pra trás. Então, cara, foi um jogo nulo. O outro ponta lá, do Manchester United, mesma coisa, tá? Mesma coisa. Deu uma caneta, aí viraliza no Twitter, Yuri. Olha a caneta. Encerrou a carreira do Kim Min-jae, porque deu uma caneta no Kim Min-jae. Alguém viu o restante do lance? Ele corre e sai do campo sozinho. Mas não, no Twitter, porra, maluco, deu uma caneta. Não criou muita coisa, até que teve alguns momentos ali, mas não criou muita coisa, muito ineficiente também. Então tu vê, o atacante não jogou, os dois pontas não jogaram, Bruno Fernandes não fez o melhor jogo dele, pronto, cara, o United não criou nada. É triste, cara. Parabéns então pro Manchester United, que conseguiu ficar em último no seu grupo. E só um detalhe, a gente sempre fala do Celtic, né? Ah, porque time escocês sabe como é que é, né? Pô, na Escócia vai bem, chega na Champions League, só apanha. Mesma campanha, 4 pontos, tá? Manchester United e Celtic. Então, parabéns pro Manchester United. A pior defesa de um time da Premier League na Champions. É inacreditável. 15 gols sofridos. Realmente, parabéns aí, que foi uma campanha ridícula. O Copenhagen, então, foi a próxima partida do grupo aqui, com eles vencendo o Galatasaray em casa. Eu acho que foi uma campanha heróica, histórica do Copenhagen. Veio da pré-Champions os caras aí, né, velho? E conseguiram classificar na frente de clubes que, em teoria, são muito mais fortes que ele, como o Manchester United e o próprio Galatasaray. O Galatasaray, vale lembrar, montou um elenco cheio de figurinhas carimbadas na Europa, tá? Jogadores interessantíssimos, como o Icardi tá lá, o Zaha, Torreira, Arsenal, Davinson Sanchez, quem lembra, Angelinho, Mertens, Ziyech, Sérgio Oliveira, vários jogadores que jogaram em times de primeira prateleira aí da Europa, tá? Estão lá no Galatasaray no momento, tudo bem que podem não estar aí, vários deles no auge das suas carreiras e tal, mas é um time muito qualificado, que teve investimento pesadíssimo. Eu tenho certeza que a folha salarial dessa equipe aqui não é fraca. Aí, cara, o que aconteceu foi que eles tiveram alguns bons momentos, né, como por exemplo aquela vitória lá na Inglaterra, né, pra cima do Manchester United 3-2, mas agora perderam do Copenhagen, só tinham que vencer, né, esse jogo aqui que eles classificavam, mas eles perderam do Copenhagen na Dinamarca. Parabéns pro Copenhagen, teve várias chances de gol aí, acabou fazendo um com o Lehage, que depois foi expulso aí no finalzinho do jogo, e o Copenhagen pegou a segunda vaga do grupo com 8 pontos, na frente do Galatasaray, que fez apenas 5. Pelo menos como consolo, o Galatasaray vai pra Europa League, né, então ainda tem futebol europeu pra eles aí na segunda parte da temporada. Agora o Copenhagen, com certeza absoluta, apesar do heroísmo, apesar de ter feito uma grande campanha, uma bonita campanha, eu diria que é o time mais fraco das oitavas e vai ser assim, ó, tá ligado a hiena do Rei Leão lá, cara? Elas estão tudo babando assim, ó, tudo babando pra ser sorteadas contra o Copenhagen aí. Vamos ver o que vai acontecer. E assim, Copenhagen, nesta fase de grupos, venceu o Manchester United, venceu o Galatasaray e arrancou o empate do Bayern de Munique na Allianz Arena. Então tem que respeitar a campanha do Copenhagen, porque foi uma campanha muito heróica. Acho que de todas as equipes que passaram em primeiro lugar, cara, as mais acessíveis assim que daria pro Copenhagen fazer um faz-me rir é o Borussia Dortmund e o Atlético de Madrid, porque as outras, cara, difícil, viu? Partiu pro grupo B, então a gente tem um jogo aqui entre PSV e Arsenal, e antes do jogo começar, era muito bom lembrar que o PSV, segundo o levantamento do Squawka, é o único time que venceu todas as suas partidas na liga, né, das 55 principais ligas do ranking da UEFA. Pensa, 55 países têm ligas profissionais de futebol, e de todas, o PSV é o único que venceu 100% dos jogos na temporada. E fora do campeonato holandês, né, nas outras competições, só perdeu um jogo. O único time que conseguiu vencer do PSV foi o Arsenal, beleza? Jogando na Inglaterra. E agora teve o jogo de volta, que foi na Holanda, e o PSV acabou empatando com o Arsenal em 1-1, né? Primeiro o Arsenal saiu na frente com o Nketiah, um belo gol, e depois o Ricardo Pepi, o estadunidense, deu uma assistência ali pro Vertessen, que finalizou muito bem também. E assim acabou a partida. Muito bom ressaltar que ambas as equipes entraram aí com uma espécie de time misto, né? Acho que principalmente o Arsenal ali, dá pra ver que começou a jogar com o Nketiah, com o Nelson, com o Jorginho, com o Elneny, com o Cedric, vários jogadores aí que não costumam começar jogando, né? Então o Arsenal já tava classificado, já tava em primeiro, tava de boa, acabou tendo essa liberdade de dar uma poupada monstra, mas o jogo acabou no 1-1, o que só estende ainda mais a questão do PSV, né, cara, que faz uma temporada muito boa e conseguiu, né, essa classificação em segundo lugar ali, muito bem classificado, fez uma campanha bastante decente, né, não foi brilhante, mas foi uma campanha bastante decente aí, mas talvez seja mais um time que os grandes aí fiquem felizes de serem sorteados contra, né. E o Arsenal, obviamente, tá classificado em primeiro, já tava antes. Diga, Yuri. Eu não vi nada desse jogo que não valia absolutamente nádegas, né.
aproveitaram ali pra botar os times para rodar. Mas a campanha do PSV foi muito boa, cara. Essa segunda vaga do grupo tava bastante aberta. Acho que os três tinham chance, né? O Lanz, o Sevilha e o PSV. E o PSV ali, que faz a melhor temporada dentre essas três equipes, com toda certeza, acabou correspondendo, né? Agora, já pulando o assunto pro outro jogo, o jogo que valia alguma coisa, né? Que era Lens e Sevilha na França. Esse jogo aí eu vi, foi um jogo bem divertido. Assim, foi um jogo feio, tá? Já vou logo dizendo, mas foi um jogo bem feio. Porque o time do Sevilha... Cara, que time ruim esse time do Sevilha. Minha nossa senhora, o Sérgio Ramos deve estar arrependido de não ter ido para a Arábia Saudita encher a mala de dinheiro, cara. Porque o time do Sevilha é realmente... Cara, esse time do Sevilha é muito ruim, que eu juro a você. Acho que o Sérgio Ramos deve ser o jogador que mais toca na bola. Porque direto você vê o Sérgio Ramos indo, carregando a bola, ele carrega, aí fica gesticulando assim, pedindo pra não sei quem passar, pedindo pra fulano passar, não sei o que, papapá. Aí do nada ele... Sabe o que ele faz? Ele carrega a bola, aí ele abre pra um ponta, pra um lateral, aí ele sai correndo pra área e pede cruzamento, tá ligado? E o Lanza ali na dele, né, tava dependendo de um empate só pra segurar a classificação pra Europa League, então tava muito tranquilo. E aí no segundo tempo veio o lance do pênalti, né, cara? Foram 2 gols de pênalti, saíram no intervalo de tempo bem próximo ali. O jogador do Lance que bateu o pênalti, putz, não vou me lembrar agora quem foi o nome, mas ele bateu muito bem, bateu com força no alto. E aí, pouco tempo depois, saiu o pênalti do Sevilha, que é batido pelo Sérgio Ramos, e Frankowski, ele mesmo. E o Sérgio... Cara, esse lance com o Sérgio Ramos é muito bom, cara, porque a gente viu ali durante, acho que 1 ou 2 temporadas, depois que o Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid, que o Sérgio Ramos ficou batendo os pênaltis, né? E aí, por direto, a gente via ele fazendo gol de pênalti, fazendo gol de cavadinha, não sei o que, papapá. Aí, quando ele foi bater esse pênalti, eu fiquei na cabeça, pô, será que ele vai ter coragem de meter uma cavadinha, cara? O time precisando vencer. E ele não meteu a cavadinha, ele bateu normal, só que ele bateu normal e perdeu. Só que aí o Brace Samba, que fez uma boa partida, tá? Tem algumas defesas dele nesse jogo aí bem impressionantes. Ele se adiantou, né? Ele deu aqueles 2 pulinhos ali marotos, que hoje em dia, na era do VAR, cara, não passa, né? E o Sérgio Ramos teve os corrones pra cobrar de cavadinha. E, foi uma cavadaça, assim, cara, ela entra batendo no teto da rede, cara, muito maneiro. É isso que eu ia falar, foi uma cavadinha perigosa, porque quase que essa bola bate na trave, no travessão, e se ela bate no travessão e volta pro Sérgio Ramos, ele não poderia interagir com a bola, né? Porque seria 2 toques. Então foi uma cavadinha bem perigosa, mas ele acabou concluindo, pediu silêncio, mandou a torcida calar a boca, tomou o cartão amarelo. Depois ele ainda, foi pra cima, tentou de qualquer jeito ali fazer o gol, não conseguiu. E depois o Sevilha, no finalzinho, ele acabou tomando o segundo gol e perdendo o jogo de todas as formas, né, cara? Ele precisava vencer de qualquer jeito, o empate não se vê de nada, os caras se mandaram de todo jeito. Teve até uma outra jogada que eu esqueci de mencionar, mas ela foi no primeiro tempo. Uma jogada bem rara de acontecer no futebol, tá? Teve um recuo de bola na defesa do lance, eles recuaram a bola pro Samba, o Samba acabou pegando e o juizão marcou. Aí nesse recuo de bola, na hora que saiu eu pensei, ou vai bater o Sérgio Ramos ou vai bater o Rakitic. Especialmente o Rakitic, que é um cara que chuta muito forte fora da área e tal. Aí sabe o que aconteceu na jogada? O Rakitic rolou a bola pro Gudeli bater. E na hora o narrador do jogo ficou puto, e eu também fiquei puto, porque como assim o Rakitic foi lá pra rolar a bola? O Rakitic, o cara que chuta forte, que a gente já viu fazer gol de fora da área a rodo, ele foi lá pra rolar a bola, pra outro cara bater. É que esse Gudeli, se eu não tô enganado, ele tem um canhão, tá ligado? Pra dar tiro forte, ele talvez deve ser o que dá mais força no elenco, né? Mas enfim, a única notícia interessante desse jogo do lado do Sevilha é que o 17º gol do Sérgio Ramos na Champions League saiu, né? Esse gol de cavadinha. E com isso ele se tornou o defensor com mais gols na história da Champions League. Ele acabou ultrapassando o Roberto Carlos e o Piquet, que estavam com 16 gols ali empatados com o Sérgio Ramos marcou e ultrapassou eles dois. Então tá aí, cara, parabéns ao Sérgio Ramos. A Champions League que o Sevilha fez foi realmente lamentável. Eles terminaram o grupo com 2 pontos, foi uma das piores campanhas de toda a Champions League. Foram 4 derrotas, 2 empates, né, lamentável. E com o detalhe aí de que, obviamente, eles não vão pra Europa League, né, como a gente tava sempre especulando aí, que se eles vão pra Europa League, a Europa League acaba, né, a Europa League está aberta porque o Sevilha caiu, foi eliminado. Quem vai pra Europa League é o LAN. Parabéns pra Arsenal e PSV que foram classificados aí. Vamos para o grupo C agora, onde a gente tinha o Napoli tendo que vencer o Braga ali pra confirmar a classificação, né? Eles poderiam ficar fora ainda dependendo dos resultados, mas no final das contas eles conseguiram vencer por 2-0 com um gol contra bizarro do Sati, acho que é assim que se fala o nome dele, né? Jogador do Braga aí que, cara, bateu na bola estranha, a bola subiu, entrou contra. E depois mais um gol bizarro que o Natan, o brasileiro, tá? Natan, zagueiro ex-Bragantino aí, tá jogando de lateral esquerdo algumas vezes lá no Napoli, né? Então ele avançou pro ataque, chegou no ataque, tocou pro Osimhen, e o Osimhen, muito engraçado, cara, ele foi tentar dar uma letra, tá? Só que pensa que tu erra a letra, e aí em vez da bola ir por trás do teu pé, porque a letra é assim, né? Tu bota um pé na frente do outro e a bola passa por trás do pé que tá na frente. Ele tenta dar a letra, só que daí a letra passa na frente do pé, em vez de atrás. E aí ele vai tirar o pé, e na hora que ele vai tirar o pé, a bola bate e meio que dá uma encobridinha no goleiro. Cara, foi um gol super esquisito. Geralmente quando tem
gol de letra, a gente fala o quê? Pô, golaço. Gol de letra, golaço. Daqui a pouco a gente vai falar de mais um que teve aí também. Mas esse foi o gol de letra mais feio que eu já vi na minha vida. Nem dá pra chamar de letra, eu acho. Mas foi bizarro. Finalizou tudo esquisito, mas no final das contas o Napoli venceu por 2-0 aí e garantiu a vaga para as oitavas de final, em segundo lugar do grupo aí, só atrás do Real Madrid. Já era previsível, né, cara? Todo mundo, absolutamente todo mundo apostou em Real Madrid e Napoli, passando em primeiro e segundo, e foi exatamente o que aconteceu, né? O Napoli, sinceramente, na Champions passada a gente tinha expectativas neles, né? Porque na Champions passada o chaveamento colocou o Napoli no lado da chave fraco. Quer dizer, fraco entre aspas, porque não era um lado que tinha times ruins, mas os favoritos ficaram num lado e os menos favoritos ficaram do outro. E o Napoli, que era um dos melhores times da temporada, ficou no lado underdog, né? E aí a gente tinha expectativa que eles pudessem chegar até a final. E acabou que chegaram ali nas quartas de final e foram eliminados sem jogar absolutamente nada contra o Milan, né? Então, dessa vez aqui... Quem sabe dessa vez que a gente tem expectativa nenhuma, eles não chegam na semifinal, né? Mas acho bem improvável. Difícil. Depende do adversário também, né? Passou em... vamos ver. Mas... é um pouquinho complicado. Passando para o próximo jogo, a gente tinha o Union Berlin já acabado, derrotado, lamentado, destruído, fracassado, jogando contra o Real Madrid. E os caras brigaram, conseguiram abrir o placar aí com uma falha terrível do Alaba, que eu não tenho ideia do que ele tentou fazer. Ele foi chutar pra frente, ele chuta pra cima, a bola cai, o Voland ganha na disputa ali, acaba fazendo o gol do Union Berlin, né? Isso aí já foi depois que o Modric tinha perdido um pênalti, bateu aquele famoso pênalti, não é muito no lado e também não é muito pra baixo, nem pra baixo. O Real Madrid nem pra cima, diga. Teve 3 pênaltis nessa temporada e não fez nenhum. É mesmo? Então, quem bateu foi o Modric e o Rodrigo, né? Nenhum dos dois tá acertando. O Modric perdeu ali, achei que ele bateu bem mal. Só que, cara, você pode sonhar em uma vitória contra o Real Madrid, você tem esse direito. Só que quando você vê o mestre Rosselló do outro lado, você sabe que as coisas são difíceis, né? O Real Madrid depois empatou o jogo com o Rosselló numa jogada do Rodrigo, depois conseguiu fazer o segundo com o Rosselló, uma cabeçada muito difícil, tá? Tem que dar um mérito pra ele. Tem que dar um mérito também pro Fran Garcia. O Fran Garcia pega a bola na defesa, toca no Modric e, meu irmão, ele mete um pinote, que eu acho que ele venceria o Bale naquela corrida contra o Bartra lá, de tão rápido que o guri correu. O Modric encontra o Fran Garcia, ele cruza no Rosselló, o Rosselló faz uma cabeçada super difícil e consegue virar pra 2-1. Aí no final o Union Berlin faz o gol com o Krau, a bola sobrou e ele... Krau, velocidade 5. Isso, ele meteu um Krau, velocidade 5 ali, empatou o jogo, né, acho que tava de fora da área. Só que no finalzinho do jogo, quando o Union Berlin pensou que tava conseguindo empate contra o Real Madrid, mais uma vez, né, vale lembrar que no jogo lá na Espanha, o Union Berlin segurou o 0-0 até o final, quando saiu o gol do Bellingham. E esse aqui eles conseguiram 2-2 no finalzinho, mas aí ainda teve um passe do Bellingham ali, que chegou no Ceballos, e o Ceballos fez o golzinho dele. E o Real Madrid venceu por 3-2 e assim conseguiu terminar a fase de grupos com 100% de aproveitamento, exatamente. Jogou 6 jogos e venceu todos eles, obviamente classificou em primeiro, enquanto o Union Berlin está eliminado da Champions League, apenas 2 pontos aí na primeira participação deles na Champions, né? Eles fizeram o que dava pra fazer, era um grupo complicado, né, pegando ali o Braga, que também é um time bem chatinho ali de Portugal, o Napoli e o Real Madrid, acho que não é surpresa tanto assim eles ficarem ali em quarto lugar. E sobre o Real Madrid, né, meteram um time meio, nem tanto misto assim, né, o Ancelotti só deu uma rodadinha em algumas posições ali, e venceram meio que na base do empurrando com a barriga, né, o Real Madrid é tão chato em Champions e tem jogadores tão bons que até em partidas que eles empurram com a barriga, eles conseguem vencer. E aí garantiram o 100%. Então tá, só ressaltando também que o Bellingham teve chance de gol, parou no goleiro e depois ele dá uma bola pro Rodrigo, acho que foi a passe do Bellingham. Cara, o goleiro do Union Berlin, o tal do Renault, faz um milagre na terra, meu irmão. Era um gol certo assim que ele pega e consegue tirar, né? No finalzinho foi uma defesa espetaculosa aí. E no final das contas, enfim, parabéns ao Real Madrid. Indo para o grupo D agora, a gente teve Real Sociedad e Inter de Milão batalhando na Itália pela classificação em primeiro lugar. Os dois já estavam classificados, porém brigavam pela primeira posição. A Inter de Milão precisava vencer e a Real Sociedad segurou um 0-0. E acredite se quiser, a Inter, mesmo sendo um dos melhores times da Europa inteira nessa temporada, acabou passando em segundo. Vai ser uma situação cremosa pra quem gosta de entretenimento. Pra quem não é torcedor da Inter, quem só gosta de entretenimento, quem tá aqui pela diversão, vai ser cremoso, porque muito provavelmente a gente vai ver um baita de um confronto nas oitavas entre Inter e alguma outra potência aí. Pode cair um Inter e Real Madrid logo de cara, assim, seria espetacular, né? Mas sobre a partida especificamente, velho, eu não assisti
assisti o jogo, né? Queria perguntar pro Yuri se ele viu alguma coisa, mas a Inter precisa... Olha só, o Inzaghi tomou a decisão de botar time misto em campo. A Inter precisava de uma vitória pra passar em primeiro. O Inzaghi falou, não, Alexis Sanches em campo, Fratesi em campo, é Quadrado, Carlos Augusto, botou reservas. Time misto. Se pegar um Real Madrid e cair nas oitavas, o torcedor da Inter pode ficar puto com razão. Assim, cara, eu vi o jogo, tá? Um jogo bem mal ou menos assim, porque a Real Sociedade tava no conforto dela, né? Várias vezes ali dominando a posse de bola, mas também sem querer se arriscar muito, porque se arriscasse, sabe que a Inter tem um contra-ataque muito veloz, muito eficaz. E a Inter, cara, não é o primeiro jogo nessa Champions que eles colocam o time misto. Se você for pegar dos 6 jogos, cara, acho que deve ter tido uns 4 que eles colocaram time misto, sem zoeira nenhuma. Então... A Real Sociedade passou em primeiro, a Inter em segundo. Eu acho que a Real Sociedade tá com um time bem maneiro pra temporada, não perdeu nenhum jogo nessa Champions, tomou apenas 2 gols na Champions inteira. É uma loucura a defesa dos caras, porém, acredito que a maior parte dos times, né, se pudesse escolher, preferia pegar a Real Sociedade do que a Inter. Agora, a Inter passou em segundo, vai pegar pedreira, amigos. Só pro nosso ouvinte aí poder saber alguns dos adversários que a Inter pode enfrentar logo nas oitavas. Bayern, Arsenal, Real Madrid, Atlético de Madrid, Dortmund, City e Barcelona. Eu diria que vem jogo bom por aí, Vamos continuar no grupo D pra falar do jogo do Benfica contra o RB Salzburg. Se o Benfica quisesse ter uma segunda metade da temporada jogando competições europeias ainda, precisava vencer o Salzburg e fazer saldo. Foi exatamente o que eles fizeram, estavam vencendo por 2-1 com um gol olímpico do Di Maria, tá, cara? Que infelizmente a gente não pode mostrar pra quem tá vendo, mas vale a pena dar uma olhada aí. Ele dá aquele cruzamento bem fechadinho, ninguém toca na bola e ela entra direto. Gol olímpico do Dima. É realmente uma despedida incrível pra ele, que provavelmente fez o seu último jogo pela UEFA Champions League, tá? Parabéns ao Di Maria, ele é um grande jogador dessa competição, vai lembrar, 2014 foi eleito o melhor jogador da final, campeão e tudo mais, então tá de parabéns aí, cara, realmente um jogador histórico. É possível que não jogue mais, porque a gente imagina que na próxima temporada talvez ele saia do Benfica, né? Mas de qualquer maneira, depois ele dá uma assistência... Deve vir pro Rosário Central. Depois ele dá uma assistência pro Rafa Silva, que é muito legal essa assistência, porque ele dá o passe e ele para, mano. O Di Maria, ele não dá o passe e continua correndo pra receber na frente, ou pra né, pensar num rebote, alguma coisa assim. Ele dá o passe e ele para, meio que já sabendo assim que o gol vai sair, foi bem bacana. E depois o nosso querido Sutic faz pelo RB Salzburg, só que esse resultado de 2-1 não era suficiente, o Benfica ainda estava perdendo a vaga, precisava de mais um gol. E saiu no finalzinho, um bola no Auschnitz, lá na ponta direita, ele cruza pra dentro e aparece ele, Arthur Cabral, o brasileiro que não está bem na temporada, mas ele fez o quê? Ensinou pro Osimhen como é que se faz, porque esse sim meteu uma letra caprichada, meteu uma letra de manual ali, fez o 3-1 pro Benfica, acabou conseguindo a vaguinha pra Europa League, vai ter o segundo semestre aí com partidas de Europa League, e é claro, é um time que foi muito mal na Champions, mas a Europa League vira página, vira tudo, né? Pode ser que faça uma boa campanha aí, vamos esperar pra ver como é que vai ser a questão do Benfica. Realmente a campanha na Champions foi decepcionante. Enfim, parabéns pro Benfica que conseguiu essa vaga de última hora, apesar da campanha decepcionante. Isso aí foi o Benfica. Podemos ir para o grupo E agora. Encostado, Griezmann decide, exatamente. No grupo E nós tivemos aí o Atlético de Madrid disputando a primeira vaga do grupo contra a Lazio. Eles estavam classificados já, mas era aquela situação como da Real Sociedade e da Inter de Milão, né? Pra ver quem ficaria em primeiro. E o Atlético acabou vencendo por 2-0, com destaque pro nosso querido amigo e brasileiro Samuel Lino, que faz um cruzamento pro Griezmann fazer o primeiro gol, né? Encostado aí, o Griezmann conseguindo recuperar o seu futebol. E depois o nosso querido Samuel Lino mesmo, ele faz um belo gol, um golaço também. Achei muito bonita a finalização dele, pra vencer a Lazio por 2-0 e classificar o Atlético de Madrid em primeiro lugar, carimbar essa vaga aí. Cara, com 4 vitórias e 2 empates na competição. Mas quem pode dizer mais pra gente é o Yuri, diga. Era o esperado, acho que segunda-feira eu falei que o Atlético de Madrid venceria a Lazio, porque é bem mais time, a Lazio não tá fazendo uma boa temporada, e foi o que aconteceu. 2 belos gols, né? O primeiro gol de perna direita ali do Griezmann, com o cruzamento do Molina, e o segundo, o Molina pegando ali bonito de primeira. Que Molina o quê, rapaz? De perna direita, colocando a bola no Molina, o Lino, desculpa, fundindo o Molino com o Lino. E o Lino pegando de perna direita Molina ali, jogando a bola no... Lino e Lino. Lino e Lino, a dupla de alas. Embora o Lino tinha alternado bastante ali com o Riquelme. Mas enfim, cara, vitória tranquila do Atlético de Madrid, né? 17 gols. Acho que é o segundo melhor ataque da Champions, atrás apenas do Manchester City, que tá com 18. E expectativa boa, cara, pra esse mata-mata. Não sei quem é que a gente vai pegar.
O foda, cara, é que sabe o que acontece? O Atlético de Madrid passou em primeiro, né? Os outros clubes espanhóis todos passaram em primeiro. O Barcelona passou em primeiro, o Real Madrid passou em primeiro, a Real Sociedade passou em primeiro. Então isso estende ainda mais o leque de possibilidades do Atlético de Madrid para o mata-mata, né? Para quem vai enfrentar nas oitavas de final. Então, dependendo de quem for, né? Pode ser que a gente consiga retornar ali às quartas de final da Champions, igual em 2022, em que a gente acabou trombando com o Manchester City e fomos eliminados. Mas é isso. Seguindo para o próximo jogo do grupo, Celtic e Feyenoord faziam um jogo que não valia absolutamente nada pra ninguém. O Celtic já estava eliminado, o Feyenoord já estava classificado pra Europa League, porém, mesmo assim, tivemos aí o Celtic vencendo com gols de Palma e Lagerbrück, e o Feyenoord fazendo gol com Minté, assistência do Santiago Jiménez, e aí acabou que o Celtic pelo menos se despediu com honra aí da Champions, né? Acabou fazendo 4 pontos, e no final das contas o Feyenoord acho que também fez uma Champions um pouquinho decepcionante, né, cara? Eu esperava mais os caras aí. Quem acabou brilhando dos holandeses foi o PSV, e no final das contas com 6 pontos vai pra Europa League. Podemos ir então para o famoso grupo da morte. O PSG foi enfrentar o Borussia Dortmund na Alemanha pelo grupo F, precisando de ou vencer ou uma combinação de resultados ali pra conseguir se classificar no grupo, né? E esse era o grupo da morte, então a gente sabe que as coisas estavam bem loucas. A classificação do grupo mudava a cada gol que saía nas duas partidas. É até difícil comentar uma partida sem falar da outra, né? A outra partida era Newcastle e Milan, em que as equipes também precisavam vencer pra tentar classificar. E basicamente o PSG saiu atrás do placar com um gol do ADM, né? Num passe do Füllkrug ali. E aí depois foi buscar logo depois o empate com o Zaire Emery, é aquele guri bem jovenzinho, acho que tá com 17 anos, né? No PSG. Sim. Ele dá um chutaço de fora da área, a bola bate, desvia um pouquinho no ADM e entra. E o PSG tava com 1-1 no placar. Em determinado momento, tava não se classificando, mas com esse 1-1 e a combinação de resultados do outro jogo de Newcastle e Milan, o PSG estava classificando de boa. Portanto, quando o Milan faz 2-1 lá no jogo do Newcastle, você podia ver claramente os jogadores do PSG falando assim, ó: meu irmão, enrola, toca pra trás, toca pro lado, perde tempo, gasta tempo, ninguém tá com pressa aqui, porque o resultado favorecia o PSG pra passar em segundo. Se eles tomam um gol do Borussia Dortmund, eles seriam superados na classificação pelo Milan. Portanto, pra evitar qualquer problema de tomar um gol do nada ali e perder a classificação, eles ficariam enrolando. Só que ao mesmo tempo, se eles fizessem um gol, eles classificavam em primeiro. Então o Paris Saint-Germain, com todo o investimento que precisou fazer aí, né, ao longo dos anos, com toda essa reformulação que eles fizeram pra essa temporada, ainda assim chegou nos últimos minutos da fase de grupos, enrolando, passando tempo pra classificar em segundo. É uma loucura. E agora pode pegar pedreira logo na próxima fase, né? Pegar algum time que passou em primeiro aí, pegar um Real Madrid da vida. Cara, o PSG vai cair nas oitavas, tu sabe? Tu sabe que vai. Tu sabe que vai. Então, Yuri, comenta um pouquinho desse jogo pra gente, cara, que teve outras coisas acontecendo aí, como o nosso querido Wolf perdendo gol na cara do gol, Kolo Muani, Mbappé fazendo gol que tem uma salvada monstro do Sully, entre outras coisas. Diga aí. Cara, falar uma parada pra você. Posso até queimar minha língua. Assim como eu já queimei a minha língua sobre o Borussia Dortmund, até porque eu palpitei que os classificados nesse grupo seriam PSG e Milan, e acabou passando apenas o PSG e o Borussia Dortmund passou ali no lugar do Milan. Mas, vendo esse jogo, a sensação que eu tive foi de estar vendo dois times que estão com os dias contados, que não passam das oitavas de final. O PSG acho que fez um jogo melhor, de maneira geral, do que o Borussia Dortmund, embora é verdade que, assim, as duas equipes criaram muitas chances de gol. O Donnarumma fez um bom jogo, gostei do jogo do Donnarumma, da atuação dele, e o PSG criou várias chances de gol. Cara, no primeiro tempo, teve a chance com o Mbappé, né, que ele dribla, o Kobel, chuta pro gol e o Zula tira de maneira impressionante. E além disso, tiveram duas chances. Assim, cara, eu já tava até vendo que se o PSG fosse eliminado, a galera ia jogar a culpa no Mbappé. E cair tudo nas costas do Mbappé. Mas só no primeiro tempo, além dessa chance que o Zula tirou do Mbappé, ele deixou duas vezes o Kolo Muani na cara do gol. E nas duas, o Kolo Muani chutou a bola em cima do Kobel. Então, se o PSG fosse eliminado hoje, cara, muito ia cair nas costas do Kolo Muani. Além de outros jogadores também perderam o gol, né? Como o Vitinha perdeu o gol. Acho que teve mais uma. Barcola chutou uma bola na trave ali no primeiro tempo. Chutou uma em cima do goleiro também, enfim, que ele tava com boas chances de fazer gol. E a do Lee? Sim, meu rapaz. Meu Deus do céu. Teve essa aí do Kang Lee também. Acho que foi no primeiro tempo ou foi no segundo, cara. Agora eu já tô... Mas o Kang Lee ali também perdeu uma chance clara de gol no primeiro tempo, cara. Enfim, foram várias chances de gol perdidas. Se você pegar os melhores momentos desse jogo, você vai notar ali vários... Acho que o único jogador que, pelo menos que eu me lembro, não perdeu uma chance boa de gol foi o Mbappé. Até porque o Mbappé tava saindo muito mais da área pra tentar criar chance pra outro. No segundo tempo teve uma que ele mandou pro Hakimi. Não sei se você se lembra. O Mbappé faz a jogada pela esquerda e passa pro Hakimi na entrada da área. Era pro Hakimi chegar batendo de primeira, só que ele domina a bola e
perto da jogada todinha. Então, assim, foi um jogo muito bom do Mbappé. E se o PSG tivesse sido eliminado hoje, teria sido apesar do Mbappé, porque ele fez o possível para o PSG vencer o jogo e os companheiros não ajudaram. Já entrando em Newcastle e Milan, o Newcastle tá bastante desfalcado, tá? Pelo que eu vi ali, né, como eu falei, peguei a reta final do jogo, o Newcastle completamente desesperado, se lançando ao ataque, indo todo mundo, bola na área, bola passa para um lado, pro outro, passa pro outro. Antes de sair o gol do Chukwueze, o Milan ainda teve outra chance de virar o jogo, que foi uma chance com o Rafael Leão, cara, que o Livramento faz uma cagada colossal, a bola sobe pro Rafael Leão, ele sai na cara do gol, acaba chutando a bola na trave, e aí pouco tempo depois tem um contra-ataque do Milan e o Chukwueze chapa bonito. Mais um gol do Chukwueze na Champions, né, na rodada passada ele tinha marcado contra o Borussia Dortmund, se eu não me engano, e agora ele marcou o gol da vitória contra o Newcastle. E esse gol poderia ter sido o gol da classificação do Milan para as oitavas de final da Champions, mas para isso precisavam que o Borussia Dortmund vencesse. E depois que eu dei uma voltada pro jogo do Dortmund, depois que o Milan fez o segundo gol, eu ainda peguei uma jogada, cara, que, porra, quase seria gol do Dortmund. Que o Marco Reus recebe um passe na entrada da área pra ficar de frente pro gol. Só que ele não domina, a bola pega no pé dele e escapa. Se ele domina, cara, a chance de sair gol do Borussia Dortmund era altíssima e aí o Milan poderia ter se classificado. Tempo, você já. Só que assim, mesmo sem ter conseguido a classificação, esse gol do Chukwueze deu ao Milan a vaga na Europa League. A gente acabou falando dos dois jogos bem de forma misturada, né? Mas eu queria dar uma ressaltada nessa salvada que o Zula faz aqui num gol que o Mbappé faria, né? Classificação do grupo final, então, Dortmund passou com 11 pontos em primeiro, PSG segundo, 8 pontos, Milan vai pra Europa League com 8 pontos e o Newcastle eliminado da Champions, 5 pontos. É um pouco decepcionante a campanha do Newcastle, mas também vale lembrar que apesar de todos os investimentos e tal, eles ainda não estão top do projeto deles, né? E eles estão voltando pra Champions depois de 20 anos. Era 20 anos sem participar. Simbora, grupo G, agora falar de Manchester City e Estrela Vermelha jogando lá na Sérvia. Um jogo que a gente até brincou no último Eurocast dizendo que ninguém precisa assistir, porque né, não vale nada, o City vai com o time misto. Porém, nós estávamos errados, porque tivemos um evento acontecendo. Nosso querido Calvin Phillips, ele mesmo começou jogando, foi destacado aqui, ó. Time cheio de novinho, cheio de reserva. E o Calvin Phillips lá, bancando a titularidade. E ainda meteu gol, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, beleza? O City não jogava por nada, né? Então o Guardiola botou um time muito jovem em campo, com alguns caras que vieram da base, né? Aí, como o tal do Oscar Bob, o Lewis Hamilton. E aí o que acontece nessa partida é que o tal do Hamilton, muita personalidade do garoto, vai pra cima numa jogada individual e faz um belo gol ali pra abrir o placar, né? E depois o Oscar Bob também acaba metendo dele. Esse Oscar Bob é um jogador que é bastante falado na base aí, né, do City, acaba guardando, e tem essa peculiaridade de que na verdade o gol do Hamilton, tá, não do Bob, é um camarada que em 2017 tem uma foto dele como gandulinha, né, com um jovenzinho assim na partida ali, conversando com o Guardiola, e 6 anos depois o cara tá no time principal marcando gol na Champions, né, muito bacana mesmo ver essa molecada aí amadurecendo, ganhando suas chances. Aí no final das contas o time do Estrela Vermelha faz 2 gols, né, só que aí teve um pênalti também pro Calvin Phillips. O Calvin Phillips bateu e converteu. Ele mesmo não só começou de titular, como guardou o golzinho dele. Eu achei bem surpreendente essa parada dele bater o pênalti, porque ele é um volantão. Até onde eu sei, no Leeds ele não batia, posso estar enganado. E aí foi ele pra bola, cara. E tinha outros caras em campo ali de qualidade, né? Alguns outros caras graúdos aí que, em termos de qualidade técnica, poderiam ser superiores. Mas o nosso querido Calvin Phillips foi lá e... Solidariedade, né? E aí tem gente especulando que ele pode estar de saída, de sair do Manchester City aqui, porque ele deu um tchauzinho pra torcida. Se não tiver... Pareceu que ele tava dando um tchau de despedida, né? Eu assisti esse jogo, um jogo bem divertido, parecia uma peladona, não valia cachaça. Enfim, cara, o jogo em si foi bem divertido. Mas assim, não vale nada, né, cara? Então... O outro jogo do grupo foi Leipzig e Young Boys. E também era um jogo aí que não valia nada, né? Então o Leipzig fez o protocolar 2-1. Venceu com... Eu não assisti esse jogo, mas imagino que venceu de boa. Os gols saíram todos em 5... Esses 3 gols. Em 5 minutos. É isso que eu ia falar. Vale ressaltar que o nosso querido RB Leipzig também entrou com um time misto em campo, tá? Inclusive entrou jogando com o Seško. Esse cara é bom de bola, rapaziada. Já vim falando dele bastante tempo. Marcou um belo gol, tá? Que ele tira do zagueiro e finaliza, acho que de canhota, né, no alto, assim, pra fazer o primeiro gol do RB Leipzig. Depois o Colley sai na cara do gol aí numa falha do Lukeba, zagueirão do RB Leipzig, e acaba empatando o jogo. E depois o Forsberg, numa jogada da área ali, finaliza, acho que de canhota também, pra fazer o 2-1. Mas enfim, o grupo acabou então com RB Leipzig em segundo,
com os seus 12 pontos. O City com a campanha perfeita, 6 vitórias em 6 jogos, 18 pontos. Young Boys foi pra Europa League, 4 pontos. E o Estrela Vermelha, eliminado, foi pra casa com 1 pontinho. A pior campanha da fase de grupos da Champions, beleza? Podemos agora falar do último grupo. O grupo H se encerrou com festa, né, mano? Festa pra todo lado, aquela amistosa, assim, que de final de ano. Porque o Porto venceu o Shakhtar por 5-3, mas apesar das brincadeiras aqui, esse jogo valia muito, tá? Quem vencesse esse jogo passava. O Shakhtar tinha chance de classificar aí, claro, só precisava vencer. Só que tomou de 5-3, né? Teve gols aí pro Porto de Galeno 2 vezes, Taremi, o Pepe, e o Conceição, né? O Francisco Conceição. Enquanto o Shakhtar marcou com o Sican, o Eustáquio contra e o Ignaldo. Tu viu alguma coisa desse jogo, cara? Eu vi muito pouco. Vi não também. Tava 100% focado no grupo da morte. Mas com os 2 gols que o Galeno marcou nessa partida, ele chegou a 4 na fase de grupos da Champions. E o Porto tem 2 jogadores brasileiros com 4 gols. Tem o Evanilson e o Galeno. Os 2 estão com 4 gols marcados nessa fase de grupos da Champions League, né, cara? Assim, protocolar, né? A gente falou aqui várias vezes, o Porto é bem mais forte. Ia jogar em casa, mas assim, a campanha do Shakhtar foi muito digna, cara. Conseguiram fazer 9 pontos. 9 pontos no grupo com o Porto e com o Barcelona. Fizeram 3 gols contra o Porto lá no Dragão. Eles não foram lá pra se retrancar, foram lá pra jogar e conseguiram ter um encerramento digno pra campanha e vão jogar a Europa League agora. Exatamente, bem bacana aí. E isso porque o Barcelona conseguiu pra última rodada. Tudo bem que o jogo não valia nada, a não ser nem a premiação financeira. Por isso o Barcelona foi pra campo com um time bem mexido, né? Começou jogando Yamal, começou jogando forte na lateral direita, nem sei quem é esse maluco. O Fermín Lopes começou no meio campo, o Oriol Romeu começou no meio campo. E aí o Barça conseguiu a façanha de perder pro Royal Antwerp lá na Bélgica. Teve 2 gols do Antwerp que foram erros grosseiros do Romeu na saída de jogo, né? Na saída de bola, que ele perdeu 2 bolas ali e o Royal Antwerp fez 2 gols. E também o último gol do Antwerp que sela o jogo, já foi no finalzinho, né? Foi ali aos 47 do segundo tempo. E é vergonhoso, mano, porque, pô, o Barcelona tava perdendo 2-1. Aí vai pro ataque no finalzinho. O Guiu, que é um gurizão novinho também, 17 anos do Barcelona, marca um gol de cabeça aí, tá? E bem bacana. E aí parecia que, pô, beleza, empatou pelo menos, com um gol de uma promessa, não fica tão feio. Aí dá 1 minuto os caras tomam o gol do 3-2, mano. É lamentável, foi num erro de saída de bola ali também, que rapidamente o Royal Antwerp foi pra frente e marcou com o Ilenikena. Então tá aí, cara, o Barcelona mais um resultado negativo, né? Bem decepcionante. Não vi absolutamente nada desse jogo. Barcelona também é outro que não tá inspirando absolutamente nenhuma confiança. Eu acho que as equipes que estão no pote 2, eles devem estar olhando assim as equipes do pote 1 e pensando assim, pô, cara, se pegar o Barça, até que dá pra enfrentar os caras, dá pra peitar os caras, dá pra fazer um jogo assim, montar uma retranca, não sei. Porque esse time do Barcelona, cara, eu tenho que contar, viu? O da temporada é impressionante, mas o da temporada passada era mais forte. Então tá aí, cara. Também queria destacar, se eu puder falar 2 detalhes, né? O Ferran Torres fez um gol que eu fiquei pensando que o Leva, como ele tá jogando hoje em dia, né? Que era um gol que o Leva não faria. Porque o Ferran Torres, ele bota na frente com velocidade, com força, assim, e marca o gol dele, né? E também eu queria destacar o nosso querido Lamine Yamal, que deu uma assistência na partida aí, né? O jovenzinho aí que a gente já destacou bastante no canal também. E no final das contas, então, cara, o Royal Antwerp conseguiu pelo menos uma vitóriazinha, né? Eles estavam com a pior campanha da Champions, mas com essa vitória agora foram pra 3 pontos. Foram eliminados. Shakhtar no grupo H vai pra Europa League, Porto passou em segundo e o Barcelona passou em primeiro. Então tá aí, segunda-feira, dia 18 de dezembro de 2023, o sorteio das oitavas de final da Champions League. Lembrando aqui que passaram em primeiro então City, Bayern, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Dortmund e Barcelona. Passaram em segundo Copenhagen, PSV, Napoli, Inter, Lazio, PSG, RB Leipzig e Porto. Yuri, diz pra gente assim, cara, uns 2 confrontos que tu gostaria muito de ver. Vamos fazer esse exercício aí de adivinhação. Arsenal e PSG. Acharia muitíssimo interessante esse confronto pros dois. Se for, ó, daqui 2 meses a gente não sabe, mas hoje o Arsenal patrolaria esse PSG e comeria com farofa, hein? Outro confronto muitíssimo interessante, cara. Acho que com toda certeza Bayern de Munique e Inter, reedição da final da Champions em 2010. Ó, o confronto que eu quero ver é já começar a oitava de final torando mesmo, é PSG e Real Madrid. Não tem jeito, é a famosa brincadeira de novo, do atual contra o futuro clube do Mbappé. Aí pro Mbappé ser eliminado mais uma vez e ficar chorando lá, pensando, puta, por que eu fui renovar esse contrato? E também, cara, não sei, torcer pelo caos talvez, uma parada tipo assim, PSV contra Real Sociedad.
pra já garantir um clube menos forte, digamos assim, nas quartas, que às vezes a gente perde entretenimento, mas, cara, eu adoro acompanhar a campanha de underdog, adoro acompanhar a campanha de time que ninguém dá nada, que acha que vai cair, o cara vai indo. Então, de repente, um PSV Real Sociedade não seria de todo mal aí pra gente ver um desses times passando pras quartas ou algo assim. Sim. Seria maneirinho.